Bom, vamos resolver a questão do Enem agora, mas aproveite que você está no vídeo e curta o vídeo e inscreva-se no canal Enem por Matheus Prado. Bom, nessa questão agora que nós vamos resolver, ela envolve os conceitos básicos que diz respeito à segunda lei de Ohm, em que a representação geométrica de uma resistência, de um objeto que transforma a energia elétrica em energia térmica, o resistor, a representação matemática do resistor se dá pela segunda lei de Ohm e é chamado de resistência. Bom, nessa questão que nós vamos resolver, ele mostra pra gente uma tabela com uma série de materiais, o alumínio, cobre, ferro, prata, tungstênio e os seus respectivos valores de condutividade. E ele quer saber qual desses materiais apresenta a menor resistência elétrica, Então, de novo, o Enem ele preza por essas questões de interpretação, e o reconhecimento científico dos termos, como por exemplo, o que significa condutividade, Para chegar na condutividade, eu vou discutir um pouquinho a respeito da segunda lei, para a gente perceber a relação do material com a resistência, Então, primeira coisa, a segunda lei de Ohm, pessoal, é representada matematicamente como sendo o valor da resistência é equivalente ao produto entre o tamanho do fio, L, a área dividido pela área de espessura desse fio, a área de secção transversal A, e aqui a gente tem a resistividade, que isso está associado, com o próprio material. A representação do material, ela é atribuída na segunda lei por esse símbolo Rho, essa letra grega, que representa a resistividade, que é o quão resistivo o seu material é, o quanto de resistência ele oferece para a fluidez, da corrente elétrica, Isso está associado com a estrutura atômica do material, O material que tem uma resistividade alta, ele possui uma resistência alta, A gente pode perceber isso matematicamente, mantendo o tamanho e a área constantes, A resistividade e a resistência são diretamente proporcionais. Portanto, o material que possui uma resistividade alta possui também, por sua vez, uma resistência alta. Porém, na tabela ele não dá o valor da resistividade, ele dá o valor da condutividade, Mas aí a gente pensa, ora, a condutividade e a resistividade, elas são relacionadas. Um material que é muito resistivo, ele é pouco condutivo. E a recíproca é verdadeira, Um material que é pouco resistivo, ele é muito condutivo, As cargas, elas conseguem fluir pelo material com uma certa facilidade, Então a gente pode representar essa ideia matematicamente escrevendo que a resistividade é o inverso da condutividade, Um material que é muito condutivo é pouco resistivo, são inversamente proporcionais. Então, escrevendo a segunda lei de Ohm usando essa lógica, a gente tem que a resistência é o tamanho do fio dividido pela condutividade vezes a área de secção transversal, Então, olhando aqui, a gente percebe que um material que é muito condutivo, a resistência dele é baixa. Então, a gente tem que olhar para a tabela, Se me interessa verificar qual é o material que tem a menor resistência elétrica, eu tenho que buscar na tabela o maior valor de condutividade, Porque o maior valor de condutividade vai me dar, mantendo as dimensões do fio constantes, o maior valor de condutividade vai me dar a menor resistência. E verificando na tabela, nós podemos perceber que a prata é esse material, A prata dentro da tabela, ela tem o maior valor de condutividade, portanto, a menor resistência, pensando única e exclusivamente no material, que é a restrição, que é o enunciado nos traz. Portanto, prata é a menor resistência elétrica, dentro desses materiais que são mostrados na tabela. Isso daí consta, a prata consta na alternativa E de Enem, Portanto, agora, se você tem interesse nesse material que nós estamos utilizando, que contém mais de 1.500 questões a respeito do Enem, todas as provas que já foram contempladas pelo Enem, acesse o site www.guienem.org.br. Até mais!